Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Trazer a palavra aqui nos corações aqui do povo aqui. O Senhor colocou uma palavra, eu vou trazer. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A palavra de Deus, ela nos traz salvação e nos traz conforto para a nossa alma. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Porque o alimento é a palavra de Deus. Ninguém consegue viver nessa terra. E só Deus, só a sua palavra que tem o alimento sólido para o nosso coração, para a nossa alma. Jesus, meditar nos seus preceitos, para que nós podemos viver nessa terra. O homem pode pensar que consegue viver sem a palavra de Deus, mas sem a palavra de Deus, o homem não consegue, porque falta a palavra no espírito dele e na alma. Para você se manter em pé, o seu corpo físico, você precisa se alimentar fisicamente. Mas para manter a sua alma diante de Deus e o seu espírito, é só a palavra de Deus. Porque Jesus falou que o reino dele não é comida e nem bebida, e sim paz, alegria e justiça. E a palavra de Deus também fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então hoje Deus está me dando uma oportunidade para falar da palavra dele ao seu coração. Por isso tem que ter ouvido, ouça que Deus tem para falar ao seu coração, que o Espírito de Deus tem para falar. O texto que Deus colocou no meu coração está em Gênesis capítulo 12, que fala ali que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a casa e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus faz uma promessa. Aqui Deus chama Abraão para sair da terra dele e sair da sua parentela. Abraão mal imaginava para onde ele iria, porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos andar por vista, e sim por fé. Porque quem anda por vista, muitas das vezes não vai enxergar nada, porque as coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus, elas não são carnais, não são deste mundo. Por isso Deus falou que quem é espiritual discerne bem, mas quem é carnal não pode discernir, porque as coisas de Deus são espirituais. E Abraão entendeu isso perfeitamente quando Deus chamou ele para sair da terra dele e da parentela dos teus pais. Ele saiu sem questionar a Deus. Você imagina, Deus te chama você para ir num lugar e não fala para onde, apenas Deus falou para ele: para uma terra que eu te mostrarei. Mas que terra? Que terra que Deus
sair da sua terra e da sua parentela. E Abraão vai, crendo pela fé, seguindo ali o chamado de Deus na vida dele. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Jesus, Ele ama você e tem uma obra na sua vida. E Ele quer salvar você. Então Deus, Ele chama a todos. Mas poucos atende o chamado de Deus. Como Abraão aceitou o chamado. Então quando Deus te chama para Ele, para o caminho dele, Ele não quer que você questione. Ele não quer que você fica perguntando: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Ele quer apenas que você creia pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E lá vai Abraão, então, atendendo o chamado de Deus, obedecendo a Deus para uma terra que Deus tinha prometido para ele. Sai com a sua esposa Sara, sai com os teus servos, sai com as tuas servas e com alguns animais que ele tinha na época. Mas a caminhada não foi fácil para Abraão. Abraão sai então sem saber para onde vai, apenas obedecendo a Deus pela fé. Veja, uma pessoa de fé, ela não questiona a Deus, ela apenas obedece. Uma pessoa de fé, ela não questiona Jesus Cristo, ela apenas obedece e segue o caminho com Cristo. Quando Abraão começa a andar pelo deserto, sai da terra dele, sai do meio da parentela dele, para onde Deus falou, sem saber para onde, apenas Deus falou uma terra, mas sem falar que tipo de terra era. E Abraão começa a caminhar, mas começa a vir as lutas, começa a vir ali as provações diante de Abraão e de sua esposa Sara. Às vezes é isso, Deus nos chama para o seu caminho, a pessoa aceita Jesus Cristo e começa a vir as lutas e as provas, porque o caminho de Jesus não é só mar de rosa, o caminho de Jesus é espinho também. Quando você vem para Jesus, você também anda por espinhos, porque Jesus, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencerá. Então, você tem que entender, seguir Jesus é andar por espinho, seguir Jesus é entrar pela porta estreita também, não é apenas um mar de rosas que você vai enfrentar no caminho de Cristo. Por isso que muitos se afastam de Deus, se afastam de Jesus Cristo, porque quando Jesus chama, quando Jesus faz ali a promessa, quando Jesus chama para andar com Ele, muitos desistem no meio da caminhada, por causa das lutas, das perseguições que enfrenta no meio da caminhada com Cristo. Mas se você perseverar no caminho de Jesus, sem olhar para trás, você pode ter certeza que Jesus, Ele é a vitória certa para a sua vida. Ele te dá a vitória, Ele te dá a bênção, Ele te dá a cura, Ele te dá a libertação. Mas é necessário que você entenda que é necessário uma perseverança no caminho de Jesus. E Abraão então segue perseverando nos caminhos de Deus, nos caminhos de Jesus Cristo, para aquele deserto. Como diz a Bíblia aqui,
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. A pessoa que Deus chega para você aí e fala: ó, sai desse lugar aí e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que ele não fala onde, apenas um lugar, uma terra. Você tem coragem de obedecer a Deus? Ou você vai falar: ah, Abraão foi louco. Abraão ali foi louco, saiu ali sem saber. Mas é disso que se trata. A fé é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Por isso, a palavra de Deus fala: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Loucura para os judeus, sabedoria para os gregos e salvação para todos aqueles que creem. Quando você crê e segue Jesus Cristo, Jesus ele faz a obra na sua vida. Jesus ele trata com você, ele cuida das suas feridas.